Boa tarde, senhores vereadores. Eu quero, primeiramente, agradecer à vereadora Karen Santos por ter articulado e disponibilizado esse espaço aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E represento aqui os servidores do INSS e venho falar numa situação que não é uma situação fácil. Aliás, muito pelo contrário. Talvez seja uma das situações mais difíceis pela qual a Previdência Social, nos seus mais de 100 anos de existência, tem passado. Nós temos acompanhado, pelos noticiários dos últimos meses, um processo escandaloso de fraudes e, sobretudo, que se pode chamar de roubo dos aposentados que estão sendo implementados por entidades associativas que furtaram bilhões e bilhões de reais diretamente da folha de pagamento do INSS. É uma situação muito grave, talvez uma das maiores fraudes da história do INSS. E nós estamos passando por essa situação por conta de um processo de desmonte histórico que está acontecendo no nosso Instituto, no INSS, na Previdência Social, que é uma das principais políticas públicas da União, uma das principais políticas públicas do país, que tem milhões de pessoas que são beneficiárias, que são seguradas do INSS. Essa situação grave de processo de desmonte vem de anos, e eu ouso dizer que a situação, inclusive, é muito mais grave do que se vê aqui. Na semana passada, nós tivemos uma situação na qual uma entidade bancária, um órgão pagador, que foi retirado da folha de pagamento do INSS, um banco que, na verdade, estava controlando e proporcionando empréstimos indevidos a segurados do INSS. E quando as pessoas chegavam no INSS para reclamar de que tinha esse empréstimo indevido, quando nós fazíamos algumas ações para impedir os descontos que não eram reconhecidos pelas pessoas, o banco retomava este benefício e seguia fazendo o pagamento. Esse banco foi afastado. No entanto, nós vemos que praticamente todas as entidades bancárias, em maior ou menor grau, têm implementado condições mais ou menos parecidas com essa. Isso é fruto de um processo de privatização, de transferência de todas as atribuições, de todas as atividades que eram implementadas no INSS, de controle de fraudes pelos servidores do INSS, nos últimos anos foram migradas para a iniciativa privada. Os bancos controlam praticamente toda a folha de pagamento do INSS. Mais controle, inclusive, do que os próprios servidores do INSS. É uma situação vergonhosa e uma situação preocupante, ainda mais considerando que o INSS movimenta anualmente mais de R$1 trilhão do orçamento da União. Isso representa 1/4 de todo o orçamento da União, que é pago na forma de benefícios e que estão hoje sob a administração e a gestão do sistema bancário e do capital financeiro. A principal política pública do país está nessa situação. Além disso, senhores e senhoras vereadoras, nós vemos que o atendimento ao público do INSS está cada vez mais sucateado. Há cerca de 8 anos, nós tínhamos 100 e poucos serviços que eram prestados diariamente nas agências do INSS. Atendimento presencial, feito para pessoas idosas, pessoas hipossuficientes, pessoas pobres. E hoje, apenas 4 serviços são prestados presencialmente nas agências do INSS. As pessoas foram empurradas para o autoatendimento, ou boa parte das pessoas, as pessoas idosas e que não têm acesso à internet, tem que procurar atravessadores, tem que procurar despachante, tem que pagar por um serviço que antes era prestado gratuitamente. Esse é o processo de desmantelamento do INSS.
E nós fomos fazer essa denúncia. Na semana passada, inclusive, tive a oportunidade de conversar com um novo presidente do INSS, que diz que há um interesse do governo de reabrir, de retomar o atendimento ao público. No entanto, eles dizem, não há dinheiro e não há possibilidade de investimento. Os bancos pagam uma ninharia para controlar a folha de pagamento do INSS. No entanto, esse dinheiro está sendo utilizado, em sua grande parte, se não a totalidade, para fazer economia, para fazer superávit primário, para economizar para o arcabouço fiscal do governo federal. É essa situação que está colocada na principal política pública. E, por isso, nós viemos aqui defender, temos feito um movimento muito grande de servidores do INSS, de denúncia, de procurar as câmaras de vereadores, de procurar as assembleias legislativas, de procurar os parlamentares no Congresso Nacional, para denunciar essa situação vergonhosa que vem de muitos governos. Não é do atual governo, não é do anterior, é de muitos e muitos governos, dos mais de 20 anos do processo de desmantelamento gradual da Previdência Social. E nós viemos fazer esse papel de denúncia aqui, papel que nos cabe enquanto servidores, a nossa responsabilidade, não só de atender os segurados, de atender os cidadãos, procurar prestar o melhor serviço possível, mas também de denunciar o desmantelamento do nosso órgão, de defender, inclusive, que os servidores do INSS, que perderam o controle do seu trabalho para as entidades bancárias, retomem e sejam reconhecidos, e que suas atribuições sejam reconhecidas como exclusivas, que não a terceirização dessas atividades, pelo risco que isso abre de fraude, de uso indevido do dinheiro público, dinheiro dos cidadãos que deve ser pago como benefícios sociais e que estão sendo usados hoje como garantia de empréstimos consignados. As aposentadorias hoje viraram garantias de empréstimo consignados prestados pelos bancos, em quase toda a totalidade desses benefícios. Então, eu quero fazer um apelo, meu tempo está chegando ao fim aqui, mas eu quero fazer um apelo às senhoras vereadoras, aos senhores vereadores, que conversem com os seus correligionários, com os políticos dos seus partidos, com os prefeitos, com os vereadores de outros municípios, com deputados estaduais, com deputados federais, com senadores, presidente da República, governadores, todos que tenham a possibilidade de pressionarmos, porque o que está em jogo é o atendimento ao público de qualidade prestado à população. Então, eu quero fazer esse apelo aqui, deixar para mim encerrar esse tempo aqui, mas é muito importante nós fazermos essa movimentação, inclusive de procurar os movimentos sociais para mobilizar, pressionar e sensibilizar o governo para que nós possamos reverter este quadro caótico que virou a Previdência Social no país nos últimos anos. Muito obrigado para todos.